Cara, o Gabigol rompeu, a gente falou em quebra, né? Às vezes quebra de contrato e tal, insegurança e tal, eu falei aqui. O Gabigol rompeu um contrato que não é um contrato formal, né? É um contrato simbólico, né? Quando o flagrante dele ali com a camisa do Corinthians, que é algo que ele faz num ambiente privado, quando isso se torna público, né, ele rompe, né, um contrato simbólico, ele rompe um contrato de representação, né? Então, o Gabriel ali, ele não é só um artilheiro, né, que foi tremendamente decisivo aí para o sucesso do Flamengo esportivo nos últimos tempos, né? Ele adquire uma condição de ídolo e isso é formalizado, endossado ali quando, ao meu ver, quando a diretoria entrega, né, uma camisa que é a camisa da eternizada, a camisa 10 eternizada pelo Zico. Então, há alguns anos, quando a diretoria faz esse rito, né, transporta formalmente o Gabigol para esse patamar de tanto quanto canônico ali de ídolo. E isso significa um compromisso de representação que extrapola, né, o compromisso dele em buscar o melhor rendimento, o compromisso esportivo e tal. Então, quando essa camisa do Corinthians, ele com a camisa do Corinthians, né, viraliza nas redes, é como se ele tivesse traído, né, essa representação, né, como se ele tivesse corrompido, quebrado esse contrato simbólico de representação que é inerente a qualquer ídolo, né? Então, algumas pessoas, eu vi colegas, inclusive, falando, não, mas, poxa vida, quando ele foi flagrado lá numa boate clandestina, ou melhor, num cassino clandestino, não houve uma comoção tão grande, né, e tal. Agora, puxa vida, ele estava só usando a camisa ali no seu lazer. Mas, na verdade, do ponto de vista simbólico, da representação, houve ali uma cisão, uma quebra até mais contundente. Então, esse caso do Gabigol, só para encerrar, ele mostra, né, que né, a densidade de representação de um ídolo, que é uma densidade explorada, muito explorada, né, nos contratos de patrocínio. Quando um patrocinador, né, ele chega junto, né, de uma marca, de um ídolo, né, ele está se associando a um capital simbólico daquele ídolo que é fundamental para engajar, para transformar um espectador, uma espectadora num fã, num devoto, né? Então, por isso que os patrocinadores chegam junto. Então, esse caso, embora seja um tanto quanto prosaico, né, ele implica uma série de aspectos aí simbólicos, socioculturais, econômicos, políticos, né? E por isso, não só pela falta de jogos, né, pela paralisação, por isso é que também repercutiu tanto aí, sobretudo nas redes. É o que eu acho desse caso. Marcelo. Veja, eu acho assim, algumas verdades precisam ser ditas, né? Então, eu tenho um grande amigo que ele trabalha, tem um cargo inclusive importante no departamento médico do Flamengo, e quando surgiu essa situação, eu liguei para ele para conversar com ele. E constatou o que eu já vinha pensando há muito tempo. O problema do Gabigol está longe de ser ele ter sido visto com a camisa do Corinthians. Esse problema pode ter dado até um ruído com a torcida, que é passional. Mas o problema do Gabigol assim, que volto a falar, o torcedor do Flamengo é muito grato a ele, foi decisivo nos jogos mais importantes dos últimos, talvez, 20, 30 anos. Fez gol em 3 finais, ganhou 2 de Libertadores. Foi importante em vários títulos nacionais. Vestiu a camisa como devia vestir. Mas tudo no Flamengo, ou melhor, no Flamengo não, tudo num clube de grande, num clube gigante, e aí podia ter sido o Cano ou o Marcelo no Fluminense,
podia ter sido o Gabriel Peck no Vasco, podia ter sido, sei lá, o Júnior Santos no Botafogo. Quando a gente fala de clube grande, você tem uma vantagem muito grande, porque tem uma estrutura ótima, salários ótimos aqui, mas a tua responsabilidade é a essa altura. Todos nós aqui temos formação. Eu não sei onde o Carlos trabalhou, mas eu trabalhei em empresa pública e privada. Você trabalhou em empresa privada, uma gigante também. Penso que o Carol tá a mesma coisa. Então, assim, quando a gente trabalha numa empresa pequena, num jornaleiro, numa farmácia, a nossa responsabilidade ali é de vender um remédio, no bar é de vender uma cerveja. Quando você trabalha numa empresa grande, não, a tua responsabilidade é muito grande, porque tem toda uma estrutura, todo um nome da empresa. E o que esses jogadores não são acostumados é ter gente, e aí pode ser até do próprio clube, que ensine isso a eles. Ensine como sala de aula mesmo. Meu amigo, você não está jogando no... Desculpa, não quero, assim, menosprezar clube nenhum, mas você não está jogando no Macaé, você está jogando no Vasco, você está jogando no Fluminense, você está jogando no Botafogo, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras. É outro patamar, entendeu? E aí, o que acontece? Eu li recentemente, eu vi um vídeo do Real Madrid. O Real Madrid, o jogador, no dia de folga ou de férias, para ele sair da Espanha, ele tem que informar a comissão técnica, senão a multa é pesada. E é pesada em dinheiro, não é só ficar no banco, não. É pesada em dinheiro. Se o jogador tiver aqui à noite, eu tenho uma festa para ir, tem que informar. Não é proibido, é diferente de ser proibido. Ninguém quer proibir aqui, eu botar lei de mordaça, ninguém quer aqui, quer ficar monitorando o jogador. Não, mas tem que ter regra e tem que ter punição para isso. Então, quando a gente fala do Gabigol, que agora está nessa polêmica da camisa, para mim é muito mais grave todo o histórico da diretoria do Flamengo. O Gabigol foi preso num cassino. Foi preso num cassino. O que a diretoria do Flamengo fez? Estava em dia de folga, passou pano. O Gabigol se recusou a voltar de um jogo da seleção para jogar no clube que paga ele. Se recusou. Tendo contrato assinado. O que essa diretoria fez? Passou pano. O Gabigol, há quem diga que se apresentou uma vez em Curitiba com um estado de embriaguez. Não sei se é verdade, mas se aconteceu, o que essa diretoria fez? Passou pano, como passou pano sempre. Passou pano em Ronaldinho Gaúcho, passou pano em Romário, passou pano sempre. Então não vem agora me falar, mas o Gabigol botou a camisa do Corinthians. Tem uma gravidade? Claro que tem, porque tem patrocinador envolvido, inclusive patrocinador que é concorrente do patrocinador do Flamengo, mas para mim muito mais grave é o que essa diretoria fez esse tempo todo. O Gabigol, 5 horas da manhã, estava cantando num baile funk, aí numa coisa, e a diretoria nada falou. O Flamengo, numa crise monstruosa, o Gabigol, à véspera de um jogo, vai fazer a festa do Poderoso Chefão aqui na Barra da Tijuca, que proibiu a entrada de celular, proibido. E o que a diretoria fez? Nada. Então não vem me falar que o problema do Gabigol é a camisa do Corinthians. O problema do Gabigol é que o Gabigol já viu que ele atingiu um patamar de ídolo tal, e é ídolo mesmo, o maior 9 da história do Flamengo, né? O maior centroavante, mais importante centroavante da história do Flamengo. Não é o melhor, mas é o mais importante centroavante da história do Flamengo. Ele sabe o patamar que ele chegou, e ele sabe que essa diretoria nada faz. Ele sabe que essa diretoria é blá, blá, blá. Vamos... É igual, Christian, quando a gente fala do árbitro que falha, tem um erro grave, e que o presidente vai à imprensa e fala, não, vai ficar 3 rodadas fora. Vai nada, ele já ia ficar 3 fora porque não dá para apitar todo jogo. Então, assim, quando você tem, da parte de cima, de quem comanda, falha, quando você tem bagunça, quando você tem incompetência, quando tem má gestão, cara, isso reflete em todos os segmentos. O roupeiro de 20 anos do Flamengo foi mandado embora porque se candidatou a vereador, não podia se candidatar porque o vice-presidente é candidato a vereador. Onde é que já se viu isso? Agora um outro diretor está sendo fritado porque também falou que ia se candidatar a vereador. E aí mexe com problemas, né, com vaidade. Cara, isso não existe. Mas a gente sabe, e eu volto a falar, o Flamengo está financeiramente super bem, um elenco maravilhoso, mas o Flamengo tem um problema estrutural de gestão. A diretoria de futebol do Flamengo é
é amador em todos os sentidos. Eles se fazem de profissionais, mas de profissionais não tem nada. E isso é que ainda prejudica um pouco os objetivos que o Flamengo quer em crescer ainda mais como clube no Brasil, como tem tentado nos últimos anos. Mas essa diretoria de futebol é uma vergonha. A verdade é essa, é uma vergonha. Boa. Carol, quer acrescentar algo aí, ó? Não, só assim, assim, concordo com o Marcelo, quer dizer, mas tem em relação à camisa, exclusivamente em relação à camisa, tem um componente sociocultural simbólico, né? É uma questão de representação, né? Porque quando... Claro, como grave, disse, né? grave. Quando ele adquire, quando ele migra, né, de um artilheiro decisivo, como você falou, né, Marcelo? Né, um centroavante mais importante, né, nesse sentido o que é um patamar, né, importantíssimo de destaque esportivo. Quando ele é alçado a ídolo por vários componentes, e a 10, quando entregam a 10 eternizada pelo Zico para ele, né, estão sancionando, né, essa migração para ídolo. E aí, quando ele adquire essa condição de ídolo, eu acho que realmente falta ali, ou da parte do clube, ou da parte da assessoria dele, tal, alguém fala, cara, agora é o seguinte, não só por uma questão de compromisso com o patrocinador, que está ali associado a valores, princípios de uma marca e tal, mas a responsabilidade que é essa representação. Então, eu acho que às vezes falta, né? Ao meu ver, também falta, às vezes, né, uma assessoria nesse sentido. Sim, e que deveria ser do próprio clube. Não precisava nem ter assessor dele, o próprio clube. Claro, a maior parte do tempo eles ficam dentro do ninho, da concentração, o Fluminense na dele aqui em Jacarepaguá. A hora que está lá, galera, chega aqui, uma vez por mês, chega aqui, senta aqui, entra aqui no auditório, vamos trazer um profissional para explicar. Carol, eu vou dar um exemplo aqui, claro. Eu não sei se vocês gostam de tomar uma cerveja, um vinho, uma coisa assim, mas se já tomou, eu pergunto a vocês, uma lata de cerveja vai te deixar embriagado? Não. Uma lata, não. Né? Então, assim, imagina que eu era árbitro, fui árbitro 16 anos. Eu estava escalado no jogo, domingo, 5 horas da tarde. E alguém me chamava para tomar uma lata de cerveja ou uma tulipa de chopp na sexta-feira à noite. E eu falava o seguinte, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho jogo domingo. Pô, tu é maluco? Uma lata de cerveja na sexta-feira não vai. Claro que não vai. Eu vou estar no jogo domingo 100% com o meu preparo físico, tudo. Só que acontece o seguinte, se o Caralto e o Christian estão me vendo tomar uma lata de cerveja no bar na sexta-feira e eu for muito mal no jogo domingo, eles vão falar aqui, ó, ainda mais hoje com a rede social aqui, ó, estava enchendo a cara na sexta-feira. Entendeu? Eu tenho consciência que não ia trazer problema nenhum para mim. Mas eu tinha uma condição de ser árbitro profissional, árbitro do quadro nacional, né? Eu tinha uma imagem que eu não podia perder. Entendeu? Então, eu ia à festa de aniversário, eu não tomava nada, tomava Coca-Cola. Porra, não vai tomar cerveja. Não vou, não vai me fazer mal nenhum, mas não vou. Sabe por quê? Porque vai ter um infeliz que vai falar que me viu bebendo aqui, que eu estava embriagado. Então, assim, nunca iam ver, nunca iam ter foto minha, nunca. E eu tomava cerveja assim, chegava na sexta-feira, ia pegar a escala na federação, chegava na sexta-feira, chegava em casa, abria minha latinha de cerveja e tomava. Tranquilão, meu vinho, minha taça de vinho, tranquilão. Ia para o jogo domingo, ia super bem. Mas eu não ficava exposto, porque eu sabia que aquilo ali podia virar contra mim. E eu acho que é isso que falta ao jogador. Eu acho que é isso que falta ao ídolo. Ao jogador só não. A todo mundo que está no meio do futebol. Cara, que moral tem o vice-presidente de futebol do Flamengo de cobrar alguma coisa do coisa se ele passou por aquele problema lá no shopping, que mordeu o cara, que brigou? Que moral que ele tem? Nenhuma. Então, assim, o Gabigol errou, o erro dele é muito grave, porque ele tem um contrato, e um contrato que paga ele mais de 1,5 milhão por mês, não é um contrato de salário mínimo. Ele tem responsabilidade com a instituição Flamengo, que ele representa, que paga ele. Ele tem responsabilidade emocional com a torcida, né? Não tem contrato nenhum com a torcida. Mas se ele é ídolo hoje, é porque a torcida fez dele também ídolo. Então, ele tem que entender tudo isso. É gravíssimo
ele usar uma camisa do Corinthians. Se bem que a história já foi... O rapaz confirmou, era um evento na casa dele fechado. E outra coisa, o problema do Gabigol com o Flamengo não é... O Gabigol já está sem ambiente no Flamengo há muito tempo. Quando ele teve aquela briga com o Marcos Braz no vestiário por causa do campo, do Maracanã, né, o elenco não gostou. Achou que ele foi muito estrela. Depois disso, ele apareceu cantando naquele baile funk, e depois teve um outro incidente, que eu não lembro agora, e isso fez muito mal. O grupo não aceitou. Então, ele tá sem ambiente no grupo. Ninguém está comprando a briga dele. O fato é que quando ele foi a punição do doping que ele não quis fazer. O pessoal também não gostou. Tanto é que quando ele volta com a liminar e que ele se apresenta ao Flamengo, roupeiro, massagista, todo mundo fez festa. O elenco não. Ninguém recebeu ele. Gabigol, voltou a beleza. Ninguém. Então ele está sem ambiente no Flamengo, e essa foi mais uma questão para deixar ele mais ainda sem ambiente. Então, só que assim, ele errou, não vamos discutir isso. Mas o problema não vem de hoje. O problema vem de 2, 3 anos, em que a diretoria não fez nada para preservar um patrimônio do clube. O Gabigol é um patrimônio do clube. O Gabigol custou 40 milhões de reais. Entendeu? 90 milhões, sei lá. Custou uma fortuna. Né? Eu acho que 14 milhões de euros. Então, assim, eu acho que muito mais grave. O erro do Gabigol é gravíssimo, tem que pagar por isso, enfim, já está lá com os problemas dele. Mas a diretoria é muito mais culpada, muito mais. Porque a diretoria é a gestora da instituição. Ela não pode errar, ela não pode passar pano, ela não pode ter historinha. O Gabigol foi preso em cassino? Foi. Gabigol, é o seguinte, já começa no desenvolvimento do contrato. Se você for preso em alguma coisa ilícita, não é 20% do salário, não. Enquanto não se resolver, você fica afastado e não recebe nada. E assina aqui. Pronto, o cara sabe que vai perder. Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas, cara, tudo no Flamengo é muito amador. Muito amador. A verdade é essa. Beleza. Boa, Marcelão. Lembrando aqui, né, pessoal? Hoje, nossa live chegando no final aqui, a gente segue com as nossas campanhas de solidariedade. O pessoal que quiser ajudar também a turma no Sul, vamos colocar aqui, a gente vai seguir sempre aqui, viu, pessoal? Não é só ajudar nas primeiras semanas, né, Carol e Marcelo? É continuar ajudando, que vão ficar anos aí, né? Precisar ajudar essa turma toda do Rio Grande do Sul, que o problema foi muito, muito, muito grande. Marcelo e Caralta, em relação a Gabigol, acho que também tem que tomar cuidado, né? Com quem ele anda fazendo festas, né? Vai vazar um tipo de foto dele com a camisa do Corinthians. Ouvimos dizer que foi um grupo de pagode que tocou na casa dele, que ele não tinha tanto conhecimento, que vazou a foto, né? Mas mesmo assim, foi o fornecedor. 24 ainda deixar grupos de pagode que não conheça direito tocar na sua casa e não conhecer as pessoas e instruí-las, né? O que pode e o que não pode, já é um grande erro. Só, Cristiano, só para completar, assim, em relação a... Vou pegar essa deixa do Gabigol para lembrar a todos, a todas, a importância hoje da gente também dar tempo ao tempo, né, para que as coisas se esclareçam, de checar, não só quem é profissional da informação, mas todas as pessoas de uma forma geral. Porque aquela imagem ali poderia ser, não é, acabou se revelando verdadeira. Mas ela poderia ser, sim, né, uma montagem. Porque hoje nós temos ferramentas, a gente sabe, de inteligência artificial, que fazem tranquilamente uma montagem daquela ali com uma verossimilhança tremenda. Então é importante que, assim, estou só aproveitando essa deixa para lembrar para todos nós essa importância da gente não se deixar levar, às vezes, pelo frigir das redes, pela condenação imediata das redes e tal, para a gente, né, se permitir, poxa vida, verificar, checar, não só, repito, profissionais da informação que têm esse compromisso ético, mas todos nós, como cidadãos, como cidadãs, é importante, né? Porque hoje esses programas aí estão dando uma aparência de verossimilhança, de verdade ali, as imagens, por exemplo, tremenda. Né? Não foi o caso, a imagem acabou se revelando verdadeira, mas poderia ter sido uma montagem. Claro que depois deu margem a uma série de memes, uma série de montagens que ganharam as redes sociais com irreverência e tal, mas eu me refiro
a imagem original.